presença de todos aqui. Represento o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e também, como representante do sindicato dentro do Museu da História da Medicina, estou aqui para desejar um bom encontro, uma noite agradável, uma noite de troca de informações, para ser possível com a qualidade dos palestrantes. Bom, gostaria muito de agradecer ao público pela participação de vocês dois, da Zita, do Everton, o pessoal do museu que ajudou a estruturar esse Rio 3, essa terceira edição que nós estamos fazendo aqui hoje. Sei que para mim a história é sempre algo extremamente importante e ela tem cada vez mais importância dentro da medicina. A gente vem observando isso na PUC, dentro do Hospital de Clínicas, dentro dos hospitais de Porto Alegre. São espaços que nós estamos entendendo que é importante que o professor de história, o historiador, tenha o fato para que possa registrar um passado nosso recente ou até mais distante de serviços prestados por profissionais da área da medicina. Mas hoje aqui minha função é só desejar um bom trabalho a todos vocês. Eu queria também fazer um agradecimento especial à professora Elizabeth Grau, que está nos prestigiando aqui e veio aqui esta noite para fazer essa palestra. Minhas palavras são pequenas, curtas, mas são de coração. Obrigado a todos vocês, os estudantes, os professores, os historiadores e aqueles que não são, como eu, nem historiador, nem professor de história, mas que aprecio muito que a juventude, que vocês possam reunir, trocar informações e ajudar a fazer com que o nosso país possa progredir cada vez mais. Um bom encontro para vocês. Passo de imediato a professora a palavra. Na verdade, eu falo. É um caso único em que as mulheres são adultas. Por favor. Foi combinado. Eu mando ela ser presidenta. A presidenta fecha. Então, pessoal, boa noite. Em nome do GT, Acervos, História, Memória e Patrimônio, do Museu de História da Medicina, né, que nos recebe. Estamos aqui no museu, eu sou funcionário do museu, mas o evento é um evento dentro do GT, que o museu e o Sindicato Médico então nos apoiam para essa realização. Obrigado pela presença de todos. Para o GT é muito importante esse evento, porque comemora, né, também os nossos 15 anos, 15 anos do GT. Né. Zita, uma das fundadoras do GT, né. Então, é o GT mais antigo em atuação aqui no Rio Grande do Sul, dentro da ANCU RS. Né? Então, para a gente é muito importante a presença de vocês. Bom, muito obrigado. Beth, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Em nome do GT, a gente agradece. Né? O GT, então, há 15 anos, né, busca congregar os profissionais da área de história que trabalham nas instituições de memória, museus, memoriais, bibliotecas, arquivos. Né? Nós temos uma diferença, uma pequena diferença em relação aos outros GTs. A gente congrega muito mais trabalhadores. Né? Não que o pessoal que trabalha, que atua nos outros GTs, não desenvolvam também as suas atividades, enfim. Mas a gente tem uma vertente que não é tão só acadêmica. Né? A gente tem mais essa coisa do trabalho realmente nessas instituições. E a gente sempre busca, com os eventos, estar tentando capacitar cada vez mais, atualizar esses profissionais para que atuem então nas suas instituições. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Agora sim, então a gente passa a palavra à Zita, presidenta do URS. Obrigada, Everton. Obrigada ao Dr. Germano Borloo. É uma alegria, uma satisfação estar aqui de novo. Queria agradecer imensamente em nome da Seção do Rio Grande do Sul, da Associação Nacional de História, em estar aqui abrindo este terceiro, né? Dos ofícios de Rio e comemorando os 15 anos do GT Acervos. E realmente os GT são o coração pulsante, vamos dizer assim, da nossa associação, né? Graças à congregação dos colegas e as ações que realizam, acaba que a nossa associação é uma associação realmente muito viva e atuante, né, na sociedade gaúcha. Nós temos várias demandas e intervenções importantes, né, muitas vezes trazidas a partir dos GTs. E o GT Acervos, sem dúvida, é um desses GTs mais atuantes
principalmente no sentido da preservação, né, e da divulgação dos nossos acervos, do nosso patrimônio. Eu não quero me alongar muito, até porque acho que todos devem estar com vontade de ouvir a Elizabeth, mas eu acho que é importante, né, frisar que a continuidade do trabalho do GT ela é de uma importância realmente muito grande. Então, também queria finalmente convidar os que estão aqui a participar do nosso encontro estadual, que vai ocorrer esse ano, né, em Rio Grande, cujo tema, inclusive, é um tema que se reporta ao GT, História, Memória e Patrimônio. Ainda é possível se inscrever como ouvinte. Certamente será um dos maiores encontros estaduais, né? Nós já temos quase 1000 pessoas inscritas, acho que vai ser um momento muito interessante, importante, vamos receber grandes nomes lá em Rio Grande, e convidar aqueles que já são historiadores e que porventura ainda não estejam no Ampu, que venham para o Ampu. Se associem, porque, como eu brinco, né, quando eu vou nos eventos, nós ainda não damos brindes, cartão de crédito, essas coisas, mas nós oferecemos a possibilidade de estar em rede, né? E isso realmente no mundo de hoje, no âmbito profissional, principalmente, é muito importante. Principalmente num momento como esse, que nós discutimos a regulamentação da profissão também, eu acho que é um momento que realmente nos inspira a estarmos juntos, né? Então, convidar vocês a se associarem, visitarem nosso site e visitar a associação. Então, encerro agradecendo mais uma vez o Museu da História da Medicina por acolher, né? O museu é acho que um dos grandes parceiros aí da nossa associação. Obrigada. Bom, eu vou ficar aqui então. E vou já imediatamente chamar para a conferência de hoje, que é sobre a temática História e Memória. A nossa conferencista, a professora Elizabeth da Costa Leal. Beth, por favor. Aqui. Tá bom. A Beth é graduada e mestre em História pela URGS, fez o doutorado dela em História Social na UFRJ. Hoje ela é professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas. Desenvolve pesquisas principalmente sobre a Primeira República, dedicando-se aos temas positivismo, gênero, história política, arte e patrimônio. Destaca-se também seu percurso e atuações como historiadora profissional, desenvolvendo projetos na área do patrimônio artístico, documental e edificado. A Beth já foi uma das fundadoras também do GT Acervos, né, sempre atuante no GT, já foi também nossa presidenta da AMPU. E hoje é a nossa conselheira, nos dá muitos conselhos. E, enfim, Beth, uma alegria te receber aqui nesse dos ofícios do CRIO e passo a palavra então a ti. Obrigada. Bem, boa noite a todos. Eu fico muito satisfeita com o convite, me sinto muito satisfeita com o convite para vir dizer aqui algumas ideias, trazer algumas ideias a respeito da temática do CRIO 3. Participei do CRIO 1 ou 2, né? Acho que a Zita era a coordenadora na época. E como também uma das fundadoras do GT, que agora o tempo passa muito rápido, me dei conta, segundo o Everton, que já faz 15 anos, eu levei um susto, né? Levei um susto por já fazer 15 anos que o GT foi criado e ininterruptamente continua, né, atuante, desenvolvendo suas atividades, politicamente inserido, né, nas questões, nas discussões do patrimônio, tendo já, dentro do seu histórico, acredito que feito algumas intervenções políticas fundamentais na área, né, e no diálogo sempre muito profícuo com o poder público, com os historiadores, a área do poder público responsável pelo patrimônio e memória, e sempre então chamando e congregando os historiadores profissionais e que trabalham nessa área do patrimônio. Então, de fato, é uma grande satisfação, mais uma vez, estar colaborando aqui com o GT, ser lembrada pelo GT para vir, então,
colaborar nas discussões do CLIO 3. Bem, eu elaborei um texto que não vai ser muito longo, que vai trazer algumas discussões sobre o que eu chamei de descompassos, tangências e colaboração entre história, memória e arquivos. Eu peço desculpa aos que não trabalham com arquivo, mas eu vou falar muito sobre arquivo, porque não sou professora da área da arquivologia, mas tenho uma trajetória, embora tenha trabalhado um pouco durante algum tempo com museus, eu tenho uma trajetória de trabalho muito ligada ao acervo documental. Já cedo, ainda quando fazia mestrado, fiz um trabalho de organização de um acervo, que foi o acervo da Capela Positivista, e não por acaso hoje eu trabalho na UFPEL com a maioria das disciplinas do curso de História que dizem respeito a acervos históricos, principalmente acervos documentais. Então, a disciplina de arquivos históricos, de acervos históricos, de arquivos digitais, de arquivos audiovisuais, são todas disciplinas que eu tenho passado, né, no curso de bacharelado, que é um curso novo, e que vai exemplificar um pouco do que eu vou falar aqui, dessas tangências e colaborações entre memória e arquivos, e que faz parte, então, o curso da UFPEL, no qual eu atuo, e acredito muitos outros cursos de História, fazem parte dessa exemplificação que eu vou apresentar, que é uma adequação que esses cursos de História têm passado, adequação curricular, e que nos últimos anos, dos anos 90 para cá, tem aí inserido essas disciplinas todas que dizem respeito a acervos documentais. Não somente acervos documentais, também a acervos museológicos, também a um certo preparo do aluno de História para atuar profissionalmente em setores diversos na área do patrimônio e memória, mas que eu vou aqui privilegiar fala com relação aos arquivos, porque é o que eu tenho dado aula e as leituras que eu tenho feito no preparo dessas aulas, né? Embora não seja, então, professora da arquivística, mas por uma questão de ofício e de aproximação, né, tenho me preocupado. Bem, então eu chamei de história, o texto eu chamei de História, Memória e Arquivos, descompassos, tangências e colaboração. O historiador Stephen Bann, mais conhecido aqui no Brasil por seu livro As Invenções da História, publicado pela editora da Unesp em 1994, analisa em outro livro não traduzido, chamado Romanticism and the Rise of the History, como a emergência da história, enquanto disciplina, integra o movimento intelectual e cultural conhecido como romantismo, tendo, portanto, estabelecidas suas regras de construção enquanto conhecimento desde o início do século XIX na Europa. De gênero literário, a história passou a ser a forma paradigmática do conhecimento que os outros campos aspiravam a ser. Diz Bann. Informa ele ainda que a história não só tornou-se modelo para outras disciplinas, como também prática cultural com tendências pluralizantes e popularizantes. Ele exemplifica citando o sucesso editorial dos romances históricos, a consolidação da pintura de história como o gênero mais conhecido de pintura, o surgimento de museus históricos, a prática do colecionismo, as viagens exploratórias a locais e povos desconhecidos e considerados exóticos e perdidos no tempo, e a afirmação da arqueologia como disciplina. Em suma, ele argumenta como se deu no século XIX a irradiação cultural da história para diversos outros produtos culturais e de conhecimento humanístico. Lado a isso, a criação dos museus e arquivos nacionais davam suporte visual e documental às pesquisas e produtos de história. As áreas de conhecimento, história e arquivologia, portanto, sempre se cruzaram e são as fontes documentais que fazem esse link. A difícil distinção entre historiador, tradutor, compilador de textos da antiguidade e organizador das próprias fontes que pesquisavam fez dos eruditos medievais os precursores de um trabalho rudimentar que associava história e arquivo. Posteriormente, observam-se dois momentos que reforçam essas origens conjuntas.
No primeiro, a tendência historiográfica metódica desenvolvida em fins do século XIX, colocada em grande trabalho de pesquisa arquivística, sobretudo sobre fontes que dizem respeito ao político, ao diplomático e ao administrativo. Assim se referia Sônia Regina de Mendonça sobre esta tendência. Para seus afiliados, a atividade do historiador poderia ser decomposta em algumas etapas hierarquizadas, tratando-se, antes de mais nada, de reunir documentos que serviam de base para o seu relato de verdade. De posse da fidelidade das fontes, o historiador metódico delas extraía seu sentido, porém sempre com um intérprete supostamente fiel dos fatos isolados, pelo método crítico e estudado, desta forma, por um procedimento considerado impessoal e neutro. No segundo momento, o trabalho da Escola dos Análises, desenvolvido a partir da terceira década do século XX, que retirava do fazer histórico o peso quase que exclusivo da atividade arquivística, pois novos e diversificados objetos de pesquisa passaram a ser alvos da história, diz Mendonça, contra o primado dessa história política, a desenvolvida pela história metódica, se ergueria, muitos anos depois, a voz de Lucien Febvre, já em pleno século XX, denunciando o privilegiamento dos traços escritos e dos testemunhos voluntários da história política nacional, decorrentes da sacralização dos arquivos, em detrimento de outras fontes históricas e, por consequência, da sobrevalorização de individualidades notáveis enquanto sujeitos da história. A história marxista dos anos 60, 70 e 80 arrefeceu a frequência dos historiadores aos arquivos, visto a necessidade epistemológica de privilegiar o conhecimento teórico sobre o empírico e da necessidade de se distinguir da dita história positivista, calcada sobretudo nas fontes oficiais. Foram a História Nova francesa e norte-americana e posteriormente a microhistória que recolocaram os historiadores no trabalho exaustivo de recolhimento de fontes históricas, visto a diversidade temática de interesse de pesquisa. Isto é válido também para o Brasil e Rio Grande do Sul, com algumas distâncias temporais, mas isto já viria de uma tradição oitocentista que atribuía aos historiadores a tarefa de recolher e organizar as fontes que lhes interessavam. Os arquivos públicos brasileiros passaram a ser constituídos, ao longo do século XX, fruto da necessidade de uma organização administrativa do regime imperial. Paralelo a isso, fundam-se também os IHGBs, que, agremiando sobretudo historiadores, dedicaram-se a recolher as fontes históricas que lhes interessavam disciplinarmente e que não era alvo de recolha do poder público estadual, municipal e federal. É nesta tradição histórica, e diria mais, na crença quase religiosa das fontes e do papel salvador dos historiadores, que podemos perceber uma crescente atuação destes em gestão de acervos históricos, desde os fins do século XX. Desde o início do século XX. Conclui-se para este momento que, se os objetos de interesse historiográfico se diversificaram, as fontes reunidas nos arquivos, principalmente públicos, não acompanhavam essa movimentação. A disciplina arquivística estruturou-se sob uma demanda de organização de fontes oficiais e administrativas que a disciplina histórica há muito não tem mais sua centralidade. Soma-se a isso que o poder público, pouco, para não dizer nada, investiu na coleta e organização de documentação não oficial, ficando esta a cargo de historiadores. Então, aqui eu quero chamar a atenção que, embora a disciplina histórica tenha nascido em fins do século XIX e impulsionado, junto ao reforço e à estruturação dos Estados nacionais, impulsionado a criação de arquivos históricos, preocupados com a recolha dessa documentação que dizia respeito a esses Estados nacionais nascentes, houve em dado momento um descompasso entre o desenvolvimento do que seria a responsabilidade dos arquivos públicos e seria a preocupação da arquivologia e o compasso da disciplina histórica.
Me parece que a disciplina histórica ela andou mais nesse sentido, porque se em um determinado momento nasceram juntas a preocupação de recolha das fontes, criação dos arquivos e a disciplina histórica, a partir de meados do século, não digo meados, mas a partir dos anos 30 do século XX, houve um descompasso. A disciplina histórica ampliou seus objetos de pesquisa, chegou um dado momento que aquelas fontes guardadas nas instituições arquivísticas públicas já não davam conta dos interesses historiográficos e, infelizmente, a área de preservação, coleta e recolha da documentação histórica ficou descompassada com relação ao interesse histórico. A realidade da documentação documental hoje no Brasil se configura em um gigante e ineficiente arquivo permanente federal, o Arquivo Nacional. Arquivos estaduais relativamente organizados e eficientes quanto à coleta e acesso às fontes, porém exclusivamente oficiais. Arquivos municipais com documentação pouco processada devido à falta de verbas e uma pluralidade de ações desconexas realizadas por historiadores na documentação de origem privada e institucional. É claro que aqui eu estou fazendo uma grande generalização e que temos, dentro dessa gestão documental arquivística, temos excelentes exceções. Aqui lembro a tradição arquivística que se iniciou com os IHGBs, que falei anteriormente. Estas ações realizadas desde os anos 90, ao menos no Rio Grande do Sul, muitas vezes criticadas por museólogos e arquivistas, e aqui admito, estou botando um pouco de lenha na fogueira, são fruto da necessidade que historiadores encontraram de organizar a documentação de suas pesquisas de mestrado e doutorado. Cito aqui o meu exemplo particular, ao organizar em 1996 o acervo da Capela Positivista de Porto Alegre, juntamente com o colega Paulo Pesar. Mas poderia citar uma dúzia de exemplos somente no Rio Grande do Sul, de outros colegas que também acabaram por organizar o acervo que era fruto do interesse de suas pesquisas de pós-graduação. E, portanto, de historiadores que entraram na área profissional da gestão documental, fruto de uma necessidade e do descompasso aí que eu estava me referindo antes. Um descompasso entre os interesses historiográficos e de pesquisa histórica, temática e dos objetos da história, e aquilo que os arquivos tinham para oferecer enquanto documentação à disposição do historiador. Esse descompasso, então, muitas vezes, esse descompasso se agudizou nos anos 90, quando a gente ampliou com isso e se disse, olha, estes são os novos interesses da história, e quando se percebeu muitas vezes que os arquivos não estavam atendendo à demanda historiográfica posta e colocada, então, pela disciplina histórica. Portanto, chega-se a um impasse. O trabalho da arquivística não existe per si para atender às tendências historiográficas e tampouco as tendências historiográficas se curvaram ao que existe ofertado nos arquivos públicos, uma documentação basicamente administrativa e oficial. Percebo, no entanto, uma aproximação nas áreas, principalmente quanto à gestão dos arquivos permanentes, ainda que acanhada, pois historiadores têm sido ouvidos para ajudar a construir tabelas de temporalidade, instituir políticas de descarte e implementar programas de educação patrimonial. Porém, a documentação não oficial não tem sido ainda incorporada no universo de preocupações governamentais, portanto, no escopo de atuação profissional dos arquivistas. Seguem, portanto, os historiadores organizando acervos, constituindo memoriais, centros e núcleos de pesquisa e de documentação, principalmente de fundo privado e institucional. Evita-se chamar esses espaços de arquivos, por uma questão conceitual e profissional. Não o são, porque não são aplicadas as técnicas arquivísticas tal como foram constituídas. Há sempre uma adequação.
e por que não existem arquivistas, muitas vezes, nestes espaços institucionais. Esta relação profissional e de produção de conhecimento histórico entre historiadores e arquivistas, quase indissociada, reforçou-se a partir dos anos de 1980 com a ajuda de conceitualizações por patrimônio documental e memória. Aqui eu passo então para um segundo momento em que eu vou tentar associar então o que eu chamei de tendências, tangências e colaborações entre o conceito de memória e o conceito de patrimônio e memória, e como esses dois conceitos foram apropriados principalmente pela área de historiadores que atuam nestas atividades de gestão de patrimônio documental. Memória me parece ser o conceito que mais tenha causado desassossego, o impacto mesmo, nos historiadores e mais adiante nos profissionais de arquivo, no que se refere à atividade profissional. O famoso texto de Pierre Nora, Entre Memória e História, a problemática dos lugares, que já tem quase 30 anos, continua atualíssimo na capacidade de nos colocar dúvidas a respeito do nosso papel como historiadores e gestores de lugares de documentação histórica. O fenômeno contemporâneo dos anos 80 até hoje, que Nora chama de sanha pela memória, pelo culto documental e por uma religião conservadora do produtivismo arquivístico, constitui as grandes dúvidas de hoje e que não dizem respeito somente ao historiador de acervos históricos. O que conservar e o que descartar. Quem e por que decide. Assumiremos as consequências historiográficas dessas decisões? Temos consciência da intangência do passado e, portanto, da luta constante e quase ineficaz da guarda de seus vestígios? Essas são questões colocadas, portanto, por aqueles historiadores que, trabalhando como gestores de arquivo e pensando a sua atividade à luz do conceito de memória, se depara. Não só se depara, como muitas vezes se angustia. Porque tem se visto que, desde Pierre Nora, já pelo menos há 30 anos, o conceito tem tido tem estado numa montanha-russa. Né? Ora, o conceito de memória, ele é muito bem operacionalizado, usado pelas mais variadas áreas, inclusive pelos gestores documentais, que trabalham na área documental, e ora ele passa por uma revisão destruidora, em que a gente se coloca, então, muitas vezes pensando, o que está sendo destruído? É o conceito ou é o trabalho que eu faço ao utilizar esse conceito? Então, muitas vezes, essa montanha-russa que o conceito vem passado, pelo menos nos últimos 30 anos, eu acredito que aí quem está pensando, e aí vai uma dica, aí quem está pensando numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vai uma dica de um bom tema para ser trabalhado, um bom tema teórico para ser trabalhado, porque de fato o conceito tem passado por oscilações como que eu acho que ultimamente nenhum outro tem sido alvo, né? Alvo então de tanta admiração e operacionalização como trabalho profissional, como por outro lado, por uma destruição conceitual, por uma reconstrução na sua capacidade reflexiva. Então, aí vai uma dica, quem está pensando numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, e gostaria de fazê-lo num estilo bastante teórico, conceitual, discutir a produção que tem sido feita nos últimos 30 anos a respeito do conceito de patrimônio. Acho que seria uma boa contribuição para nós que muitas vezes não temos tempo de ler tudo. Né? Seria aí acho que uma excelente contribuição. Anneli Anders analisa o impacto que a obra Lieu de Mémoire causou na sociedade francesa, levando a uma vulgarização do termo lugares de memória, que passou a ser usado por ministros e especuladores imobiliários, como diz ela, com uma gama de sentidos que não era a intenção original do historiador Pierre Nora. A expressão dizia tudo e, no fundo, não dizia nada.
Nohat, em um novo volume da coleção Le France, de 1993, procurou restaurar a expressão, devolvendo-lhe o caráter simbólico de lugar que originalmente pensou. O sentido retórico de lugar, Nohat tomou emprestado de Cícero, de oratório, e diz respeito a uma ideia transformadora em símbolo e não lugar geográfico, ou lugar das coisas, dos objetos ou dos vestígios do passado. Jacques Le Goff, mais tarde, também contribuirá para o burilamento do conceito memória e, da mesma forma que Nohat, dá destaque para o pesadelo contemporâneo da perda da memória e o seu reverso, uma revolução da memória, vista na moda retrô, nos diversos projetos de memória, na disseminação da história oral, na diversificação dos produtos sobre o passado, que falamos no início do texto, citando Stephen Bann, porém se referindo ao século XIX. E aqui eu chamo a atenção que, se por um lado o Stephen Bann, ao historiar a história da disciplina histórica, no fins do século XIX, fala então da explosão do gênero literário histórico, da explosão dos produtos de história, dos mais variados tipos, isso para o século XIX, se pode pensar que, de uma certa forma, inspirado pelo conceito de memória, o mesmo se dá no início e ao longo do século XX, também do século XXI. E agora, não só impulsionado pela diversificação dos objetos historiográficos, mas muito pelo impulso que o conceito de memória vem dando nos últimos 30 anos. Então, me parece que esse crescente desejo pelo passado, né, que Bann alerta, se referindo ao século XIX, e aí especificamente com relação à história, se vê ainda hoje no século XXI, e aí, no caso, impulsionado pela crescente utilização do conceito de memória. As coletâneas de texto de Le Goff, reunidos no livro História e Memória, publicados pela Unicamp, é um sucesso de vendas e já teve várias edições. O livro é um livro bastante caro, é um livro para a área de história, né? E para quem trabalha, para os historiadores que trabalham na área do patrimônio e memória, é um livro bastante caro, acredito que hoje quase R$100, se não for mais. É um livro bastante volumoso e mesmo assim chama atenção que é um livro que já está, acredito que, sei lá, já deve ter passado na sua 3ª ou 4ª edição. Eu tenho uma edição, a 2ª edição, que deve ser lá da metade. Está na 6ª edição. Perfeito. Então, R$96. Melhor ainda as informações aqui da Claudira. Eu estava chutando, melhor ainda. Eu tenho a 2ª edição, achava que estava na 4ª. Então, o livro que já está na 6ª edição, né, é um livro de uma coletânea de textos que Le Goff escreveu ao longo de muitos anos e que a Unicamp reuniu com esse título, né, um título vendável, que se chama História e Memória, um livro caro e que mesmo assim, pela sua 6ª edição na nossa área, se revela, me parece, um sucesso editorial. Né? Isso porque fico pensando, será pelo título História ou será pelo conceito memória? Né? Eu acho que um pouco pelas duas coisas, mas um pouco da discussão que eu pretendo trazer aqui com esses historiadores, e o argumento aqui é que, me parece, é muito mais pelo apelo, né, o apelo e pelo sucesso tanto conceitual quanto da aplicabilidade desta palavra aí, memória. Bom, então, na sua 6ª edição, quase R$100, o livro de Le Goff, que, portanto, discute o conceito memória, publicado na Unicamp, e que já teve, então, já se tornou um sucesso de venda. O autor não se dedica a refletir sobre o produtivismo dos vigários de memória, como Nohat, mas em uma dimensão mais política. Discute as relações de poder, o reforço, o omissões de identidades coletivas nacionais,
oficial e individual que um conceito de memória pode operacionalizar. Legoff está preocupado com os usos políticos da memória, pois esta gera pertencimento, diferenças, fronteiras e enquadramentos, segundo ele. Mais recentemente, Joel Kandal também tem contribuído para o refinamento do conceito de memória. Para ele, o mundo contemporâneo vive uma compulsão memorial, manifesta nas comemorações sobre o passado, nas genealogias, nas biografias, nas reinvenções das tradições, em ritualizações e reminiscências infindáveis. De forma arrasadora, Kandal questiona práticas patrimoniais consagradas e nos quais nós, historiadores e profissionais de arquivos, estamos familiarizados e executamos. O texto de Kandal que eu estou citando aqui é um texto na revista publicada lá pelo PPG de Memória e Patrimônio da UFPEL e de 2006, se eu não estou enganada, a revista Rede, e recomendo a todos lerem porque é um texto tremendamente impactante e constrangedor. Constrangedor para nós que trabalhamos com conceito e para nós que trabalhamos na área patrimonial e de guarda, trabalhamos com conceito de memória e trabalhamos na área de arquivos patrimoniais. É um texto arrasador porque causa muita desesperança. Não sei se com o conceito ou com a nossa atividade. Para ele, vive-se um fervor patrimonial devido a uma obsessão identitária patrimonialista, substancialista, essencialista, originária e fixadora. Para o autor, o conceito tornou-se um senso comum, reforçado por pesquisas pouco precisas sobre o passado e por um desejo de memória no mundo contemporâneo que abre caminho profissional para projetos memorialísticos e identitários. Longe de realizar aqui uma revisão bibliográfica, gostaria apenas de mostrar que o conceito de memória tem sido vetor de reflexões muito sofisticadas e que os profissionais que atuam na área patrimonial, e aqui estou pensando mais da área documental, e já justifiquei por que no início, têm uma ferramenta muito mais teórica. Aqui eu vou ter que retomar porque eu me perdi. Longe de realizar uma revisão bibliográfica, gostaria apenas de mostrar que o conceito memória tem sido vetor de reflexões muito sofisticadas e que os profissionais que atuam na área patrimonial, e aqui estou pensando mais os da área documental, têm uma ferramenta muito mais teórica e reflexiva do que operacional. Muitas vezes, encarar esses questionamentos, como o de Kandal, sobre os usos dos conceitos, pode mais desestabilizar do que nos tranquilizar sobre que trabalho estamos realizando nesta área patrimonial documental. O conceito memória, pelas razões apontadas pelos autores citados, acabou desde os anos 80 vivendo uma oscilação entre pragmatismo e reflexão. Uma dicotomia própria do mundo profissional daqueles que trabalham na área patrimonial. A operacionalização do conceito para atividades e produtos de história levou a um esvaziamento de seu sentido teórico. Os profissionais de história que utilizam o conceito devem fazer a devida crítica conceitual, sob o risco de uma não apropriação e aplicabilidade devida. Me parece que o conceito memória tem tanto poder por seu valor aplicativo no mundo contemporâneo que está ganhando status de área de conhecimento. Portanto, é um conceito que já desde os anos 80 tem ganhado cada vez mais força e poder, que em alguns momentos passou, e aqui eu vou só me referir, até para deixar algumas coisas pendentes para a gente discutir, ele tem ganhado tanta força e tanto poder que em alguns momentos quase se tornou sinônimo de história. Quer dizer, uma disciplina consolidada e consagrada dentro da universidade desde o século XIX. Né? Tal a força do conceito. E me parece que
além de concorrer então com uma disciplina consagrada, né, e aqui eu estou de fato aí fazendo uma defesa da área, né, o conceito tem concorrido tanto com essa disciplina e essa área consagrada, que me parece tem ganhado o status de uma área de conhecimento. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, não sei se é o caso de outros países, mas no caso do Brasil, de inúmeros cursos de graduação e de pós-graduação que têm surgido e que não são cursos frutos, muitas vezes, da iniciativa da área da história, né? São de outras áreas, e aí eu não estou dizendo que, e falando, questionando a legitimidade disso, afinal o conceito é livre para todos utilizarem, né? Mas estou chamando a atenção o quanto o conceito conseguiu mobilizar a potencialidade de outras áreas profissionais de atuação, né? E com isso criando novos cursos de graduação, reformulando a estrutura curricular de muitos cursos de história, em praticamente todo o Brasil se ouve falar nisso, incluindo, por exemplo, as disciplinas de arquivos, as disciplinas de museus, as disciplinas de centro de documentação, as disciplinas de arquivos digitais, que são, inclusive, essas áreas todas que eu falei para vocês que eu dou aula na UFPEL, e criando cursos de pós-graduação, que são cursos multidisciplinares, que reúnem a mais variada gama de profissionais que atuam atuam na área patrimonial, e muitas vezes esses cursos levam por título ou por área de concentração a palavra memória, né? É o caso, por exemplo, do pós-graduação lá que eu citei, que eu não sou professora do pós-graduação de História, mas o pós-graduação que é o irmão do de História da UFPEL, que é o de Memória Social e Patrimônio, né? Acredito que o Memória Social e Patrimônio, eu estou aqui citando este, não é porque é o da minha universidade, mas é porque é o que eu conheço mais de perto, é um exemplo, acredito que em dezenas de outras pós-graduações que utilizam a palavra patrimônio, a palavra memória, que tem a área de concentração, que tem linhas de pesquisa na área de memória, que são cursos multidisciplinares e que vêm, então, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa grande área que eu estou chamando de área de status de conhecimento que o conceito tem dado, né, para esta grande área que seria a área de histórias humanas, que até então, né, e acho que a área de história precisa refletir um pouco mais, que até então tinha sido uma área de privilégio da história, né? E que a história tem cada vez mais perdido, né, esse espaço e esse privilégio para se referir a respeito do passado. Cada vez mais a gente precisa se incomodar, se desinquietar e aceitar, né, que cada vez mais outras áreas estão se consolidando profissionalmente e enquanto produtoras de conhecimento, né, dizendo respeito ao passado e, sobretudo, calcado em cima do conceito de memória. E aqui, o que eu comentei antes a respeito da área arquivística e desse descompasso entre a arquivística e a história exemplifica um pouco isso, mas não vale, por exemplo, para as outras áreas, como, por exemplo, me parece a área da museologia, que tem sido uma área bastante atualizada na utilização, na operacionalização e na aplicabilidade do conceito, né? Vide aqui o espaço que nós temos e que nós estamos. Me parece um bom exemplo, não é, de uma utilização moderna, né, do conceito. E aí vai minha crítica, então, para a área no qual eu atuo, que é a área da conservação documental. A operacionalização, vou voltar, o conceito de memória, pelas razões apontadas pelos autores citados, acabou desde os anos 80, portanto, vivendo uma oscilação entre pragmatismo e reflexão. Uma dicotomia própria do mundo profissional,
daqueles que trabalham na área patrimonial. A operacionalização do conceito para atividades e produtos de história levou a um esvaziamento de seu sentido teórico. Os profissionais de história que utilizam o conceito devem fazer a devida crítica conceitual sob o risco de uma não apropriação e aplicabilidade devida. Me parece que o conceito memória tem tanto poder por seu valor aplicativo no mundo contemporâneo que está ganhando status de área de conhecimento. Vide, então, portanto, os cursos de graduação e de pós-graduação que eu citei antes, que se apoiam no conceito, demonstrando a potencialidade e capacidade que o conceito memória tem de gerar uma disputa sobre quem tem a legitimidade de produzir conhecimento sobre o passado e, no presente, produzir e dizer sobre a memória. Bem, resta aos historiadores e profissionais de arquivos que se apropriam do conceito de memória pensar sobre os produtos e a sua atividade profissional que tem realizado desde os finais do século XIX e como esses profissionais devem de uma forma mais crítica instrumentalizar o conceito de memória na sua atividade profissional. Como referido no início desse texto, mas bem conscientes do alerta de Pierre Nora, da beleza conceitual de memória, mas também de seus perigos, eu termino aqui citando o próprio Pierre Nora. Diz ele: nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a nossa. Não somente pelo volume, isso ele estava dizendo em 1980, não só pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente produz, não somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação de que dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao vestígio e ao passado. À medida em que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, como se neste dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar prova e não se sabe em que tribunal da história. Portanto, todos nós, historiadores, arquivistas, museólogos, profissionais que trabalham em centros de documentação e nas mais variadas áreas que lidam com o passado e que se utilizam desse conceito de memória, acredito que temos que nos reapropriar desse conceito de memória que ele chama muito atenção, né? E que ele alerta, já desde os anos 80, né, para a avalanche que o mundo moderno nos coloca de o quanto de história e de passado a gente tem que dar conta, reproduzir, guardar, escrever sobre, né? E o quanto isso é, também do ponto de vista patrimonial, o quanto isso é intangível. Nós temos que lidar com essa dicotomia. É uma dicotomia que faz parte da área, né? E que o conceito de memória deve servir para cada vez mais nos tornarmos conscientes que ele é belo, que ele pode produzir coisas lindas e, sobre o passado, mas que ele também pode ser bastante perigoso numa má utilização, numa má operacionalização. E aí eu retomo aí o alerta que Jacques Legoff e que Candot está fazendo a respeito do mundo contemporâneo e das algumas expressões que o Candot usa, que alguma que eu acho muito engraçada, que é a sanha memorialística, que é aqui, deixa eu ver, vamos achar uma para terminar, sanha memorialística e tem uma que ele chama de devoração patrimonial, uma coisa assim, uma obsessão patrimonial. Bem, queria com isso, com essas ideias aqui,
com algumas leituras que eu fiz e com algumas reflexões sobre a área documental, então contribuir e trazer algumas questões, algumas polêmicas, porque tratam em áreas muito caras de atuação de trabalho da gente, né? Mas que, por serem caras, a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente no cuidado conceitual. É isso, obrigada. Bem, como estou incumbida de fazer a mediação do bate-bola aqui com a Beth, vou fazer alguns comentários, dando tempo para que a plateia, né, articule algumas perguntas, algumas indagações, algumas questões a partir da tua fala, que realmente foi muito instigante. E eu, a partir das minhas anotações, eu fiz aqui 4 pontuações de diálogo contigo. Vamos ver. Não são propriamente questões, mas enfim, ideias, né, que me surgiram a partir da tua fala. Eu achei bem interessante isso que tu coloca em relação digamos assim, ao acervo documental, ao acervo arquivístico, principalmente porque não olho assim para a área, por exemplo, a trajetória histórica dos arquivos, como eu olho, por exemplo, para a trajetória dos museus e dessas instituições. Então, de algum jeito, assim, eu gostei de te ouvir porque eu fiquei comparando, né, como é que a história foi se relacionando com esses arquivos e, ao mesmo tempo, com outras instituições como os museus. E, principalmente pensando no universo brasileiro, eu fiquei pensando que talvez, não sei se seja tão assim dicotômico, no seguinte sentido, que em algumas instituições do século XIX, por exemplo, que são os primeiros museus brasileiros que são criados, eles são criados, não sei a história do Arquivo Nacional, tá? Então me corrige e me ajuda nesse aspecto, mas me pareceu assim que no caso do Brasil e do Rio Grande do Sul também, há uma certa preocupação, as coisas estão meio juntas. Então, por que eu estou te dizendo isso? Baseada principalmente na história do Museu Nacional no Brasil, onde lá havia também uma preocupação com a própria documentação e a própria história do Brasil. Não no sentido de recolha de documentos, nesse sentido, mas no sentido de que há todo um incentivo da própria criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro dentro do Museu Nacional. Então, assim, me parece estar muito junto. E aqui no Rio Grande do Sul, então, nem se fala, porque o Museu do Estado, que é o Museu Júlio de Castilhos, ele vai receber a seção histórica do arquivo público, né? Então, a produção histórica incipiente que acontece no Rio Grande do Sul, por parte do arquivo, ela vai estar localizada no Museu Júlio de Castilhos. Então, o que acontece lá? Há toda a preocupação com a construção de uma história regional, que é muito o trabalho do Eduardo Duarte, né? Que é o tio do Miguel Duarte. É o pai. Pai? Não é tio? Sabia que era tio. Buenas. Depois a gente discute a paternidade aí, a maternidade, o parentesco com o Eduardo. O Eduardo, que é o diretor secretário do Instituto Histórico. Que organizou, né? Que organizou todo o Instituto Histórico. Sim, Histórico. Nos anos 20, quando o arquivo vem para o Júlio de Castilhos, é ele que está lá trabalhando, fazendo a reunião, a busca de documentação. Eles contratam o Aurélio Porto, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, para fazer a compilação dos documentos lá do Arquivo Nacional, do Itamaraty, tudo isso para construir uma história
regional e muito uma história também depois vinculada ao centenário da Revolução Farroupilha, né? Porque em 1935, vocês sabem, eles fazem aquela grande comemoração, então eles estão aí se preocupando com a construção dessa história. Então aqui para o Rio Grande do Sul está meio misturado, porque como eu pesquiso o Museu Júlio de Castilhos, para mim é um paradoxo, né? Porque o Museu Júlio de Castilhos tem uma característica de museu de ciências até os anos 20, quando ele é criado, e até 25 pelo menos ele mantém um caráter de museu de ciências, em diálogo com outros museus nacionais. A partir da saída do Rodolfo Sinch, que é o diretor do campo das ciências, sai, entra o Alcides Maia e o museu passa a adquirir então um perfil que é histórico, e aí vem o arquivo, enfim. E para mim é um paradoxo, porque a partir desse momento que ele se torna histórico, o museu, ele passa a ser um histórico da história metódica. Ele não vai se preocupar, por exemplo, com as coisas e as imagens que estão guardadas no Museu Júlio de Castilhos desde muito tempo, desde a morte do próprio Júlio. E que o Sinch, que era naturalista, dizia: essas coisas não servem para nada. Ele diz, todas as letras nos relatórios dele, ele vai dizer: olha, o que interessa são as ciências naturais. Claro que ele está dentro de um contexto de valorização da ciência a partir da biologia. E ele vai dizer que isso aí é a história das civilizações, isso aí não interessa muito, que é lá a parafernália do personagem Júlio de Castilhos. E quando o museu se torna histórico, essas parafernálias também não recebem atenção, e porque é uma história que é metódica. Então é interessante ver, porque é uma instituição que vai guardar coisas, vai guardar imagens, né? Imagens e artefatos, mas não vai se preocupar por um bom tempo. Aí quando que vai começar a se preocupar eu não sei, a gente teria que fazer uma investigação realmente mais minuciosa, mas pelo menos nesses 2 momentos históricos que eu me aprofundei, não há uma preocupação com esse tipo de investigação. Quer dizer, é uma história metódica que vai prevalecer numa instituição museológica, digamos assim, que estranhamente não vai se preocupar com aquilo que é objetivo da instituição. Não sei se eu me fiz entender. A instituição tem o objetivo de guardar os bens culturais, mas, no entanto, a investigação que é feita de cunho histórico, ela é calcada nos documentos que nem estão na instituição, que vão ser recolhidos, né, e as coisas vão sendo só guardadas e nunca investigadas. É muito isso que eu trabalho no curso de museologia com os meus alunos, que as coisas foram sempre guardadas nos museus e nunca ninguém se preocupou em investigar. Porque a história estava sempre preocupada com os documentos escritos. Exato. E não com as imagens e as coisas. Exatamente. E agora, como diz o Paulo Quinaus, o historiador tem um reencontro com as imagens e com as coisas. E passa a pesquisar o que está nos acervos do museu. Então, aquele monte de tralha lá, nas reservas técnicas, nas exposições empoeiradas, etc., ou bem conservadas, dependendo do contexto, começa a receber uma atenção por parte da história, né? E aí, trabalhos belíssimos que vêm sendo produzidos no âmbito da cultura material e da cultura visual também, né? Então, acho que essa conversa que tu tentou fazer entre a história e os arquivos também vale muito para fazer com os museus, porque, de algum jeito, a história também não se relacionou com esses museus, né? E os arquivos, eu achei interessante isso que tu levanta, porque o conceito de arquivo, depois quem é aqui que trabalha com arquivo vai nos ajudar nesse sentido, ele é extremamente hermético, né? No sentido de não propiciar a entrada desses acervos que não estavam sendo, digamos, de atenção da historiografia, que é, digamos, a história operária. Bom, isso não estava lá no arquivo do poder público municipal ou do poder público estadual. Onde é que está a memória operária ou a história do operariado? Bom, estava lá na imprensa operária, lá no sindicato. Quer dizer, são outras instituições, mas que pela definição arquivística não permite incorporar, né? Eu acho que o arquivo nunca... Enfim, nem sei se seria possível um arquivo que tivesse um conceito, porque conceitualmente o arquivo é vinculado à instituição, né? Então, enfim, para a gente poder discutir.
Mas a história, felizmente, sai, né? Ela sai apenas dessa alçada das fontes, digamos, produzidas pelo poder público e vai em busca das suas fontes, né? Ela vai cavar, ela vai fazer realmente um trabalho de escavação mesmo, arqueológica, né? Para usar uma outra metáfora. Depois, o segundo ponto que eu levantei aqui, essa questão do conceito de memória, que tu volta com o conceito que tu diz que ainda é atual do Pierre Nora, de lugares de memória, e ao mesmo tempo essa montanha russa aqui do conceito de memória. E é o próprio Nora que vai dizer que a história, ela se viu presa da memória, né? Ela se viu presa da memória a ponto de construir uma memória que foi a memória do Estado Nacional. Então, na verdade, a história, ela se viu presa de um interesse do Estado em construir a sua história, né? Então, acho que começou por aí, né? Eu acho que o que houve nesse movimento todo foi um despertar da história no sentido de perceber-se diferenciada da memória, né? E aí, quando tu diz de história ser equivalente à memória, né? Eu ainda sou de uma geração que fazia uma confusão, né? Do ponto de vista do que seria a história, do que era memória. Nós tínhamos isso como confusão. Até porque eu sou da geração que não estudou a diferença entre história e memória na sua graduação, na sua formação. Esse não era um tema de discussão. A memória não era um tema de reflexão epistemológica como ela é hoje. E eu falo isso com muita tranquilidade porque no meu mestrado, as minhas monografias, todas das disciplinas, versavam sobre memória. E eu nunca me esqueço das anotações dos professores de teoria, dizendo, mas por que é tão importante estudar memória? E eu tentava lá, mas era um momento em que não estava ainda essa discussão epistemológica. Hoje já faz parte nossa, né? Todo historiador fala de memória, né? Todo historiador hoje fala de memória, mas isso, se a gente, né, para a nova geração, é engraçado ouvir alguém dizer que há alguns anos atrás a gente precisava convencer muito, né, o interlocutor de que esse era um debate importante, né? Então, essa montanha russa, né, desse conceito e essa necessidade da história se diferenciar da memória é que faz com que, eu acho, o conceito acabe, digamos assim, recebendo essa atenção muito grande, né, por parte dos historiadores, nesse sentido de repensar a sua própria definição do que é a história, né? Eu acho que foi isso que a história fez. Afinal de contas, o que é história, o que é memória, no que ela se aproxima, no que ela se diferencia. Então, não é à toa que uma boa parte desse artigo do Nora se preocupa em diferenciar a história de memória. E ele vai dizer que a memória deve ser um objeto da história. E que nós, historiadores, não devemos assumir o lugar da memória, mas o lugar no sentido do ponto de vista, né, do lugar da memória, mas sim o lugar do historiador, ou seja, aquele que faz análise crítica sobre a memória. Mas para mim, ele não me satisfaz, o Pierre Nora. Eu acho que quem mata essa charada é o Paul Ricoeur, quando ele escreve História, Memória e Esquecimento. E aí eu acho que é uma grande contribuição o conceito também de esquecimento, de pensar que nós tentamos nos livrar da memória, mas nós não conseguimos, nós temos essa capacidade de não nos envolvermos com a história. Mas desde o positivismo que nós sabemos que nós nos envolvemos sim com a memória, né? Nós temos esse envolvimento. Então aí eu prefiro muito mais quando o Paul Ricoeur diz que a história é matriz, a memória ela é matriz da história. A memória coloca questões que a história tenta responder. E ao mesmo tempo a história está o tempo todo problematizando a memória. Os acontecimentos recentes aí da ditadura, por exemplo, no Brasil, mostram bem isso, né? Que é a memória mexendo, desacomodando, inquietando a história e, por outro lado, nós atuando, né, nesse sentido dessa reflexão. Então a memória, ela é muito mais do que objeto, né? É óbvio que, sendo objeto, ela nos tranquiliza. Ela está lá, a gente põe, né, é como se, né, o objeto é mais ou menos, ela está lá, a gente coloca como é que é o nome daquilo? Uma lupa ou pensei naquele outro,
Como é que é o nome daquele? Microscópio. Microscópio. Né, eu estou usando assim uma figura, uma metáfora das ciências naturais, porque é um pouco esse sentido, assim, é como se nós, eu não quero me envolver com isso, né? É um pouco isso que a gente faz, mas na verdade a gente sabe que não é assim, a gente se envolve até o pescoço com tudo isso e a gente não consegue se distanciar. Por isso que, no meu ponto de vista, esquecimento é algo que nos ajuda a pensar nisso. E aí, quando tu fala, por exemplo, da força desse conceito de memória, em diálogo com a história, mas é mais do que diálogo, é quase uma disputa, como tu coloca aqui, né? Que aí tu vai colocar assim, não, a memória disputando com a história, a memória querendo ser até uma área do conhecimento. Eu já ouvi, por exemplo, por parte de profissionais desse campo, políticos, vamos dizer assim, de falar de uma ciência da memória, mais ou menos como ciências da informação, ciências da memória. E quando eu ouvi isso, eu fiquei, ciências da memória? Nossa! Aí eu fiquei assim, nossa, o que será que essa criatura está querendo dizer com isso? Porque eu ouvi isso por parte de uma pessoa dessa área, mas política e com poder. Eu disse, vai que escutem ele lá na CAPES, lá no MEC, lá sei lá onde. Que acha bonito, né? Acho bonito, enfim. Eu fiquei assim pensando, quando tu falaste nessa coisa dos cursos de pós, mais do que de especialização, os de mestrado, né? Nós temos 3 aqui no Rio Grande do Sul, que carregam na sua denominação esses termos vinculados à memória. Enfim, fiquei pensando sobre isso, fiquei assim te ouvindo e pensando que realmente é a força, né? É a força que realmente esse Posso só dar uma partezinha? Sim, é a força do conceito, mas não apenas no seu sentido epistemológico, mas no seu sentido operacional. Se ele não tivesse o sentido operacional que tem, para potencializar as profissões que potencializou, ele não teria sido mais um conceito que entrou e saiu de moda. É porque ele mobiliza potencialidades profissionais, ele mobiliza atuações profissionais e atuações na sociedade. É essa que eu acho que essa que é a questão. É o que eu estou chamando de operacionalização, entendeu? Uma aplicabilidade para além de uma aplicabilidade conceitual. Pois é, e aí eu entro aqui na última questão que eu levantei, que é um pouco pensar isso, porque eu sempre me situei, digamos assim, profissionalmente, em 2 âmbitos, que é o âmbito da reflexão e o âmbito, vamos dizer assim, da operacionalização, que tu estás chamando aí. Hoje, mais lá na reflexão, né, estando na universidade, do que na operacionalização. Mas eu nunca deixei de fazer a reflexão, tanto é que... porque isso me, digamos assim, na operacionalização tinha algo que faltava. E esse algo que faltava era justamente a reflexão conceitual e teórica sobre isso. E aí o que me chama muito a atenção, e aí por isso que eu acho que o conceito de esquecimento, essas reflexões sobre a obsessão patrimonialista, a obsessão pelo acúmulo, pela guarda, pela preservação, etc, etc, etc. Essa reflexão nos ajuda, digamos assim, não é a nos acomodar, mas pelo menos a não nos inquietar de uma forma, eu diria assim, tão assustadora, vamos dizer assim. Porque o que eu observo? Essa obsessão patrimonialista pela preservação, ela acontece em vários âmbitos na operacionalidade. Tanto por parte, isso que tem me chamado muito a atenção, porque eu acompanho essa obsessão, tanto por parte daqueles que querem, por exemplo, proteger o patrimônio edificado e aí querem preservar tudo e entram num grande debate, que é o debate do desenvolvimento urbano, porque é necessário pensar isso. É um grande debate que tem, ou tu preserva, ou tu desenvolve, ou tu tenta conciliar esses dois termos, vamos dizer assim, mas
digamos, são narrativas que tentam se opor. Aqui em Porto Alegre mesmo, as pessoas que preservavam no final do século, no início do século, metade do século XX, eram chamados barões do cupim, né? Como tem o trabalho da Marlise Giovanazzi que mostra isso. Quer dizer, aqueles que estão interessados em preservar as coisas velhas, as casas velhas, são os barões do cupim. E, ao mesmo tempo, por outro lado, nós temos também a fúria, a obsessão salvacionista por parte também do historiador que quer guardar tudo da documentação. Então, são, de qualquer forma, obsessões de ambos os lados. E se eu encontrava, por exemplo, essa obsessão muito por parte, principalmente da arquitetura, na questão do patrimônio edificado, e essas reflexões me ajudavam a não me angustiar tanto com isso e ficar tranquila no sentido de que nem tudo é possível preservar num contexto urbano, eu observo o historiador sem essa reflexão sobre história e memória, também com uma fúria preservacionista e salvacionista. Então eu fico assim, nossa, eu nunca imaginei que justamente a ciência, que para mim responde uma série de questões e me ajuda a pensar que eu não tenho que me angustiar tanto assim, agora eu encontro também essa mesma visão dessa fúria em relação à guarda e à preservação. Não sei se eu estou me fazendo entender. Ou seja, não é apenas os arquivistas ou os museólogos ou os gestores de patrimônio que querem tudo guardar e tudo preservar e operacionalizar. É a história que também quer isso. Ou seja, a história não, né, talvez também não esteja fazendo essa discussão conceitual em alguns âmbitos sobre a memória e sobre o esquecimento. No sentido de que nem tudo vai ficar. Nós operamos há muitos anos como ciência com o que sobra, com os traços, com os restos, com os vestígios, né? E isso, eu acho que de algum modo essa reflexão ela precisa de algum jeito ficar mais incorporada na visão do historiador, nas decisões inclusive que o historiador talvez tenha que tomar. Eu não quero ser assim pessimista e trazer uma visão confortadora no sentido de, bom, então tá, vamos cruzar os braços vão deixar a documentação ir pelo ralo ou o patrimônio edificado ser destruído. Mas eu acho que o quanto nós não estamos fazendo essa discussão e muitas vezes estamos adotando posturas que são salvacionistas, né? E lendo as análises críticas em relação a isso tudo que o Candot está falando, a obsessão patrimonialista, o próprio Pierre Jody, que é o maior filósofo anti-patrimônio que existe, ele fala de uma maquinaria patrimonial, né? Essa visão essencialista, etc, a gente faz a crítica, faz as análises, mas aí quando chega, que é a reflexão, ou seja, a memória como objeto, mas aí quando está do outro lado, que é o lado pragmático, a gente esquece tudo que a gente aprendeu, a gente esquece a crítica, a gente esquece a reflexão e age exatamente do mesmo modo e tem a mesma visão lá que, enfim, que os obcecados, vamos dizer assim, pelo patrimônio, pela documentação, etc. Quer dizer, nós queremos nos amarrar nos processos, nós queremos nos amarrar na documentação, nós não queremos que nada se perca. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão aqui presentes estão sabendo explicitamente, assim, especificamente do que eu estou tratando. Enfim, algumas questões assim para a gente conversar. Não foram exatamente perguntas, né? Não sei se tu quer comentar ou se tu já quer passar para as perguntas do pessoal. Não, é só dizer que o Paul Ricoeur, eu não tive tempo de incorporar. Eu sei que é fundamental, mas eu não tive tempo de incorporar aqui nessa discussão, mas sem dúvida que é importantíssimo. Eu preferia aqui botar o Candot mais polêmico. E sobre isso que tu falaste, dessa expressão que tu ouviu, ciência da memória. Ciências da memória. Ciências da memória é uma coisa muito interessante, porque esse hábito, ou esse desejo de chamar, ou de usar a expressão ciência de alguma coisa, é uma coisa que vem lá do século XIX, né? E que a gente pensa hoje que a área quer dizer, se por um lado
a universidade, a própria história, né? E outras áreas do conhecimento, pelo menos nas áreas humanísticas, fizeram muito a discussão, né? Fizeram muito debate, né? Sobre esse sentido, o sentido essas ciências humanas, de fato, são ciências ou não são ciência, o quanto é ciência, o quanto não é ciência, preocupa muito porque a gente vê que o quanto essa discussão que foi muitas vezes assim, o sentido mesmo da história, por exemplo, na década de 70, 80, era o sentido mesmo da discussão da história, a história era ciência ou não era ciência? Sim. Era isso, era grande que a gente queria responder, né? Era grande inquietação. A gente vê o quanto isso não chega para fora da universidade, porque aí tu vê pessoas que não são da área, né? Que sequer têm, que não conseguiram ter uma apropriação dessa discussão e aí a gente diz para eles, olha, não se discute mais isso, sabe? Quer dizer, não se coloca mais ciência disso na frente das coisas, né? Não é mais preciso, se fez isso lá no final do século XIX, hoje já não se faz mais tanto. Aí é preocupante, porque tu vê que provavelmente é um gestor, um político que tem capacidade decisória, né? E que infelizmente também às vezes não consulta, né? Profissionais que poderiam dizer para ele, olha, isso parece um pouco desatualizado, isso parece um pouco, né, sem sentido, né? Não sei. Infelizmente, é só a observação que eu queria fazer. Que realmente é preocupante, né? Se essa ela, como eu estava colocando no final, quer dizer, dada a força do conceito, né? E se com a força somente com o conceito, sem se chamar ciência, somente no sentido conceitual e teórico, a palavra, né, memória, conseguiu, né, provocar tudo que tem provocado desde a partir dos anos 80, tanto na história quanto nas outras áreas profissionais. Imagina se junto à memória vai se colocar agora a palavra ciência. Bom, então realmente, né, aí é um triunfo, realmente é um triunfo de um conceito que deixou de ser conceito e se tornou de fato área de conhecimento. De fato, uma área de conhecimento que produz, e aí que o que eu acho mais preocupante, muitas vezes produz conhecimento independente necessariamente de outras áreas consagradas. Porque aí eu acho que seria possível, por exemplo, a memória se independizar da memória, da história do passado, daquilo que a história produziu? Não, eu acho completamente. Pois é. Mas despropositado. Mas vamos ver mas se. Mas tô aqui só. Tem algumas outras coisas aqui, mas vamos deixar o pessoal, depois a gente volta pro bate-bola aqui. Eu gostaria de arriscar. Quem arrisca no petista? Eu não sei, eu acho que essa ideia de ciência, disso, daquilo, ela está meio que relacionada à questão dos profissionais, porque a gente também vê hoje ciências da saúde, né? É verdade. Então, assim, é um modismo, é a questão da ciência da informação, poder ser ciências do patrimônio, então acho que parece que memória. E, aliás, a gente se diz profissionais do patrimônio, como essa ideia de profissionais, eu acho que é uma questão assim, de contexto, de adequação, me parece. Eu não sei, vai pegar num sentido, mas não pega no outro, não deixa de ter identidade profissional, porque a própria ciência da saúde tem, psicologia, farmácia, etc. É que a saúde, digamos assim, ela abrange de modo mais amplo, né? Digamos assim, ela visa a saúde mental, física, etc., de todas aquelas... na verdade, extrapola, porque a grande ciência da saúde, consagrada tradicionalmente, é a medicina. Na verdade, traz um embate aí no sentido de que outros profissionais também se preocupam com a saúde, que não a medicina. E eu acho que tem a ver com uma disputa aí também. Né? Porque a gente sabe que exatamente. Na hora de todos, né, vão trabalhar no mesmo enfoque. A própria definição do ato médico, o que é a prioridade do médico, o que não é, tem questões de disputa bem concretas aí. Mas é que eu acho que a memória está longe
de se constituir, eu acho, como campo profissional, não como campo profissional, mas como área, né, que foi a que tu levantaste. Fala, Claudita. Tem alguma? Fala, pode falar. Assim, eu quero tocar um pouquinho nessa coisa em relação ao que a Beth coloca, né, do nosso fazer mais prático nessas instituições. Né? Eu também sou uma das profissionais que sou produto muito dessa leva de historiadores que também participou da organização da documentação de um determinado acervo para desenvolver o seu trabalho de mestrado, doutorado. Né? E quando vocês estavam, a Beth falando sobre essa coisa, né, de que a gente tem muito esse desafio entre o que guardar, né, e o que, na verdade, que cabe muito a nós, historiadores, muitas das vezes, né, definir aquilo que vai ser descartado. Para mim, eu acho que o maior desafio hoje nosso é quais são os critérios que a gente pode adotar para que no futuro a gente não venha, na verdade, digamos assim, a sofrer críticas ferrenhas de que aquilo que o Legoff diz também, que a história se faz com abundância de fontes, ela fica muito presente, eu acho que quando a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que na grande maioria dos arquivos oficiais hoje, o que tem guardado é uma parte que nós podemos considerar assim, muito da história oficial e ínfima. Eu trabalho de modo um pouco mais aproximado com o Arquivo Público do Rio Grande do Sul, onde existe, segundo as arquivistas, 18 milhões de documentos preservados dentro do arquivo, e a gente assim, tem alguns acervos, digamos, particulares que tiveram ingresso e que não faz muito tempo lá, para além dessa massa toda documental. Né? Então, a questão que eu acho que a gente se tensiona muito em relação ao desenvolver o nosso trabalho é com essa coisa. A gente foi muito produto na nossa formação de que há um predomínio muito grande digamos assim, de políticas para a guarda dessa documentação que é oficial e que narra e que retrata a história de alguns segmentos, né? E aí eu acho que o nosso trabalho é muito desafiador nesse sentido, tá? Mas como que a gente vai, eu diria, colocar em prática algumas das reflexões que nós fizemos, que é bem essa coisa, a crítica, né, lembrando a Marina Chauí, a professora Deia Fenelon, né, ali dos anos 80, toda a crítica que se tem, né, ao tipo de memória preservada até aquele período, né, e muito, digamos assim, jogando para nós essa função de dizer, bom, mas aí nós temos que, a partir de agora, refletir sobre isso que nós temos guardado, digamos assim, preservado, e em que medida a gente adota critérios para alargar um pouco mais isso. E eu acho que essa sana que a gente faz parte, e é verdade mesmo, a gente se vê com um desafio muito grande, né? E a gente diz, olhando lá para a Nelda, o que é hoje a atualidade, né? A Nelda bem aqui na minha frente. Bem aqui na minha frente, né? Eles estão falando, qual é o nosso grande desafio, né? A gente diz assim, os processos, né, os inventários é histórico, nós não vamos mexer em tal, ok, os inventários. Mas e o restante? Que critérios nós adotamos exatamente para tentar pensar que essas diferentes, esse arsenal, eu diria, de guerra que tem de documentos, ele pode ser representativo de uma história bem mais plural, né, do que se tem hoje, né? Como a gente pode adotar critérios em que a gente possa de fato dizer, olha, a gente não vai ter a consciência de que não vai guardar tudo, porque não tem onde guardar tudo, né? Com a produção, com a dinâmica hoje, né, produção de documentos, mas que critérios a gente adota para que de fato, né, a gente possa preservar, digamos assim, com um certo equilíbrio, né, e ao mesmo tempo a gente, porque eu acho que puxa muito pela nossa responsabilidade, né? A gente olhando hoje as políticas que são desenvolvidas para as instituições públicas, essa responsabilidade
né, eu diria, dos recursos destinados para essa preservação, a gente consegue, quem trabalha, quem lida, quem sabe que é extremamente precário, né? Então, é muito, eu acho que essa coisa, né? A gente tem toda uma reflexão e na hora de agir é um receio muito grande de tu não contribuir, ou digamos assim, não deixar negativamente o teu nome, né? Para que depois possa dizer, olha, boa parte disso foi perdida na gestão ali, ou sob a responsabilidade, sob a avaliação do fulano, do ciclano. Não é isso? A fulana era presidente e não fez nada. Mas eu acho assim, ó, gente, que na verdade o que a gente esbarra é muito isso, né? Quais os critérios que a gente adota pensando essa questão. Porque acho que algumas coisas ficam. Eu acho que todos nós passamos aqui e pensamos muito bem que a Honorário procura, na discussão dele, caracterizar isso. Também o Legoff ele vai colocar uma caracterização dessa memória, né? E a gente, ao mesmo tempo que, de certa forma, reflete, consegue, eu não sei se apropriar de alguns desses conceitos, no momento em que a gente está trabalhando, parece que essa coisa ela fica, né, a gente acaba se perdendo e ela fica diante da realidade, enfim, extremamente, eu diria, né, fragmentada, né, ou a gente faz o papel que a memória tem, né, faz seletividade de algumas coisas, né, e isso eu acho que gera para nós uma inquietação muito grande, né, em que medida, até porque eu acho que também é papel nosso poder estar olhando isso e pensando, apontando, sinalizando políticas, digamos assim, né, para que ao longo do tempo a gente possa estar incorporando algumas dessas coisas. Quando a Beth estava falando, não sei se tu te lembra, Beth, lá em Passo Fundo, quando o Dedeca era presidente da associação, né, da AMPU Nacional, que o Dedeca, enfim, o Dedeca quase apanhou uma turma de mulheres bravas, tudo, né, porque ele veio com essa discussão né, do papel do historiador nessas instituições, que ele dizia que isso não era objeto de discussão naquele momento. Se a gente olhar de lá para cá, de Passo Fundo para cá, que foi 2004, veja bem, olha a diferença que foi 2004. Nossa, que diferença. Né? Mas olha a diferença para hoje, isso que não tem praticamente uma década. Olha o que avançou essa discussão, e em especial, né, a nossa entrada em várias dessas, ocupando espaço nessas instituições e tudo mais. Né? Então, eu acho que é poder pensar um pouco isso. Acho que a questão da memória é importante a gente refletir por isso, porque a gente percebe essa atenção muitas das vezes, e essa atenção, né, eu diria, olhada dos mais diferentes olhares, né? Uns que nos agradam, alguns olhares que nos agradam bastante, e outro que desagrada muito, né? Acho que para a gente pensar também um pouquinho, né? Mais alguém? Ana? Pensando nesse dilema aí que a Dira fala, que é uma dor, a gente não meio que se apega, né, àquilo e não quer descartar nada, e esse compromisso assim, de ter os critérios, né, porque em algum momento tu vai ter que fazer uma seleção, né, o que vai ficar, o que não vai ficar. Mas assim, o arquivo meio que como ele gera, a instituição gera a sua documentação, tá lá, né, então vai depois fora, não vai. Mas pensando nos museus, assim, eu acho que esse dilema para o historiador já é antes, porque nos museus eles não estão gerando ali os seus objetos, a sua reserva técnica vem, né? As pessoas doam, né? Então, eu acho que até o historiador, né, dentro do museu, tu vê assim, o dilema já é quando chega, porque aí querem pegar tudo, né? O museu às vezes de, sei lá, o museu do brinquedo, aí chega lá alguém com outra coisa, não, mas porque senão vão guardar, né? A pessoa não vai levar para casa, ninguém vai guardar, como é que vão saber que era computador, nada. Então acho que essa coisa que tu fala, assim, eu achei muito bom, assim, te agradeço, porque pensando essa reflexão, a força da palavra, desse conceito, até nem o conceito, mas a palavra, né? Porque às vezes a gente nem, às vezes não chega assim, a se refletir sobre o conceito, mas é uma palavra que hoje na nossa sociedade ela tem uma força muito grande, né? Ela atrai, ela vende, ela se vende muito bem. Por isso se justifica, assim, essa coisa pragmática que fala, se a gente for observar quantos memoriais, né, que tem surgido
é moda agora, né? Ter memorial, centro cultural, museu, as escolas todas querem ter museus, que não era, há algum tempo atrás, não se verificava dessa forma, assim, né? Tão veloz, assim, essa necessidade de memória. Então, acho que, e mesmo assim, vamos montar um memorial, monto, mas sem saber muito bem para quê. Às vezes não tem nem acervo, nem nada, mas, né, tá lá pela força da palavra a memória, né? E parece assim, me parece que a memória é um grande guarda-chuva, onde hoje em dia está cabendo muita coisa embaixo, assim, no meio cultural, tudo que tu falar de memória, justifica, né, políticas e ações, e aí a reflexão, né, dessa outra parte, meio que a gente vai indo, vai atuando, não pensa muito, mas tem um apelo muito grande, assim, né? E aí, em função disso, as coisas às vezes não sei, meio que fica meio moda, assim, é uma coisa meio que tem uma reflexão, mas na prática isso não acompanha, né? Desde a questão de se preparar, os critérios de descarte, de documentação, né? De receber, de ter claro qual é a missão daquela instituição museológica, de quem que tu vai receber para permanecer pro resto da vida, né? Do que tu vai, isso que a Zita falou, das coisas serem guardadas, isso a gente vê muito, as coisas são guardadas, mas não são investigadas, o importante é guardar, está lá no museu, mas até que ponto, né, as instituições estão com historiadores, assim, de forma permanente, né, ali fazendo carreira dentro da instituição e pesquisando aquele acervo, né, porque guardar por guardar e não investigar e não estudar e ver o que é aquilo que representa na sociedade, me parece muito que é muito essa coisa da moda, da força apelativa da palavra, meio que o marketing, né, a memória, assim, é usado nisso, assim. Não sei, eu achei importante isso. E essas ideias, assim, de pensar, né, a gente fala essa montanha russa, assim, do conceito, de como a gente não realmente precisa se apropriar, né, ler sobre isso para entender o que está acontecendo hoje em relação a esse conceito que é tão forte. Isso que tu está colocando, eu acho que é importante, principalmente os profissionais que fizeram cursos e que tiveram condições e acesso a pensar a respeito do conceito, né? Quer dizer, por exemplo, quem estudou história, tá, minha geração da Zita não, mas depois a gente fez mestrado, fez a pós-graduação, quer dizer, a gente aí conseguiu se apropriar criticamente do conceito, né? Eu acho que quem fez isso, quem está na universidade, que está usando o conceito, né, que está estudando isso, tem um dever, entendeu? De pensá-lo criticamente e de uma certa forma, repassar esse pensamento crítico, quer dizer, reprocessar teoricamente, que é isso que a universidade faz, né? Repensar, isso que eu estou chamando de montanha-russa do conceito é isso, é repensá-lo constantemente, né? Ver que ele não é só uma aplicabilidade, né? Ele é um conceito que constantemente ele pode ser usado e mal usado, né? Ele pode ser um conceito que não pode ser, ele não precisa ser somente usado para o bem, no sentido positivo, ele pode ser mal usado. E aí, quer dizer, nós que estudamos, que tivemos acesso, que podemos ler uma gama de bibliografias, né? Que estamos na universidade, temos o dever, muitas vezes, de dizer, tu entende, para as outras pessoas, de informar, olha, esse uso que tu está fazendo do conceito não é por aí, né? Eu lembro assim que logo depois dos anos 80, dos anos 90, que o texto do Pierre Nora foi um dos primeiros a ser traduzidos e vir aqui para o Brasil, eu lembro que logo depois começou essa moda dos lugares de memória, né? E eu ficava muito espantada, porque as pessoas diziam cada coisa a respeito dos lugares de memória citando o Pierre Nora, e eu ia lá e lia o texto. Eu dizia, peraí, mas eu não é isso. E aí eu ia lá e aí as pessoas diziam cada coisa, as pessoas faziam, sabe, uma leitura rasa, ou faziam uma leitura da releitura, e aí o conceito
conceito que, na verdade, é para ser um conceito de reflexão, acabou se tornando um senso comum para a operacionalização, inclusive, de más políticas patrimoniais, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente se apropriar, conhecer esse vai e vem conceitual. Já lá na década de 80, Pierre Nora já alertava para os perigos da má utilização do conceito, né? Mas isso não foi o suficiente. O conceito foi ganhando uma força e uma apropriação para além, entende? Para além, inclusive, daquilo que muitas vezes a gente, consciente da importância do conceito, para além da gente, né? Então eu acho que a gente tem um dever muitas vezes. No caso aí, por exemplo, claro, não sei quem é a pessoa, mas o dever de dizer, olha, ciências da memória, ciências da memória, isso é um absurdo, sabe? Dizendo que isso não é coisa que se pensa mais, isso é coisa que se poderia dizer, assim como se falava em ciências humanas, se reuniu as ciências humanísticas lá no final do século XIX, né? Isso não faz mais sentido hoje, né? Existem áreas de conhecimento, não quer dizer com isso que não vão se criar novas áreas de conhecimento, né? Mas falar em ciência hoje é algo assim, um pouco exagerado, né? Então eu acho que a gente tem que dever às vezes, né? Se a gente de fato está atualizado com o conceito, se a gente está com a leitura em dia, se a gente tem a devida apropriação, né, da intelectual do assunto. Eu acho que a gente deve ter. As pessoas que trabalham na área devem ter, para que, às vezes, os usos do conceito não sejam abusos. Né? Porque depois tem essa coisa, usos e abusos da memória, até virou um... Da história oral, né? Da história oral, usos e abusos da memória, virou um... Né? E o Poincaré fala isso, abusos de memória e abusos de expressão. Então, esses abusos são frutos do quê? Claro que muitas vezes é apenas uma questão de marketing, é apenas uma questão de ampliação do mercado de trabalho, é apenas uma questão de oportunidade, né? É apenas uma questão midiática, né? Mas nós temos a obrigação de não entrar nessa. Agora eu queria te fazer uma pergunta, uma coisa que eu venho observando assim, há já muito tempo que eu tenho refletido sobre isso, até porque, como eu mencionei antes, assim, eu estou sempre naquela fronteira, e não apenas eu, como acho que todos os que trabalham nesse campo, né? Na fronteira entre a reflexão e essa questão da operacionalização. E aí me parece, uma coisa assim que eu sempre comento com os meus alunos, é que no âmbito da, digamos assim, da operacionalização, eu queria saber o que tu acha disso, do pragmatismo e principalmente da questão política que isso envolve, né? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando, na verdade, de política, de conseguir preservar tal coisa, de conseguir fazer com que lá o Tribunal de Justiça não descarte todos aqueles documentos, que salve alguma coisa, etc, etc. Quer dizer, no âmbito da atuação política, me parece assim que a reflexão ela não consegue chegar a um descompasso entre essa reflexão teórica, que é mais sofisticada, e o âmbito da atuação política. Então, eu vou dar uns exemplos, tá? Tem uma expressão que nós usamos durante muito tempo, que foi a expressão resgate da memória. E que agora não. Ainda a gente precisa bater, mas no primeiro dia de aula, né, Claudira, sempre aparece um aluno que diz, não, é importante resgatar a memória, e aí tu vem. Né, o Piano quantas vezes teve que dizer que para resgatar tem que chamar o corpo de bombeiros, etc. Ou seja, a memória, quer dizer, é uma visão de memória, né, de que é algo, né, que tu consegue realmente resgatar igualzinho e tal, como era no passado. Mas são expressões que são apropriadas no âmbito da operacionalização e que a reflexão demora para desbancar. Então eu fico imaginando, comparando com o ensino, por exemplo, o descompasso que há entre o ensino da sala de aula, lá no ensino básico, por exemplo, e a produção historiográfica. Tem ainda um descompasso, embora, cada vez que eu vou lá na jornada de ensino, eu aprendo que tem esse descompasso. A coisa não é assim tão rápida. E eu vejo que nesse campo do patrimônio, da memória, aparece desse jeito. Um exemplo é essa coisa do resgate da memória,
E uma outra coisa que a gente analisa, tem uns estudos e a gente chega à conclusão, é mesmo. Por exemplo, o livro do Reginaldo Gonçalves, que o título, né, A Retórica da Perda. E ele faz toda uma análise crítica sobre essa retórica da perda. E não adianta, lá na hora do discurso político, sempre tem um que diz, senão vai se perder. Senão vai se perder a memória, ou a pessoa vai morrer, vai se perder, essa memória vai se perder. Quer dizer, essa retórica da perda não adianta, por mais que tu reflita, na hora do discurso político, eu quero dizer, na hora da narrativa política e da ação política, parece assim, não adianta tu fazer discurso intelectual pro juiz, né, Amelda? O que tu acha disso, Beth? Olha, Olha, eu vou dizer para vocês que é muito difícil. É muito difícil e a gente, convivendo ali, também tem uma afetividade. É uma perda. É uma perda quase de um parente. Quando eu tenho uma filha desse tamanho, eu tenho que olhar e ler, escolho esse, escolho aquele. É difícil. Dilema, né? É um dilema, né? Eu até tinha pensado que era bom escrever um texto, mas aí depois eu achei melhor não fazer. Escreve. Que era assim, os dilemas de Cleo. O título tem todo essa coisa. Mas as consequências poderiam ser. Não, mas deixa na gaveta. Faz com pseudônimo. Publica daqui a 50 anos. Nenhum de nós vai te entregar. Com certeza. Nós prometemos. Mas é muito difícil, gente, porque é tudo, não é só a questão dos inventários, é várias outras coisas que a gente tem passando ali, a gente vê as questões políticas, a gente vê uma desapropriação para construir patrimônio da cidade, aí tu vê lá um mapa e vê as fotografias, como é que era aquele lugar ali onde é a rodoviária? Aí tu tá com aquilo ali, tu tá com aquelas fotografias, dá para fazer uma exposição. Aí tu tá ali. Tem outra aqui, que é porque lá a gente tem de tudo, né? Aí tu tem um mapa de uma Sesmaria, aí tu tem a doação, aí tu tem lá onde foi a desapropriação para construir o Parque Histórico do Bento Gonçalves. Ali tem um mapa onde era a casa dele, quem é que morava, tiveram que desalojar aquelas pessoas. Então tem histórias, entre a memória e a história e as questões de vida daquelas pessoas. É muito difícil, muito. Eu disse, às vezes eu me sinto, sabe, que nem aqueles que eram encarregados lá do campo de concentração. A gente sente mal, mas é a tarefa que a gente tem. Mas com o depoimento pegando como nosso Judiciário Federal, né? A minha instituição, que é a PF, agora tem mais de 20 anos. E a cada 2 anos muda de administração e a gente nunca sabe o que pé a gente. Eu não trabalho necessariamente na área de memória, mas a cada 2 anos muda e a gente não sabe que linha a administração vai pegar. Porque é o nível de conhecimento que a administração tem, que é judiciário, administrativo e meio da história. A gente nunca sabe o que vai ser um trabalho. Mas de 2 em 2 anos, o que se faz em 2 anos? Nada. E a gente não sabe, né? A linha, quem trabalha em instituição não pode dizer assim, eu quero pesquisar tal coisa, eu vou pesquisar. Tu tem que fazer o que a instituição te manda. Te manda. No Ministério Público é a mesma coisa. A nossa colega trabalha lá, ela disse que ela tinha ideias que ela ia fazer, mas quando ela chegou lá, se levava o pé na porta. E a gente tem as limitações da gente. É muito difícil. Acho que eu te respondo. Quero comentar. A Zita está aqui pedindo para comentar aquela pergunta que ela fez lá sobre
Deixa eu ver se eu... O descompasso entre a reflexão e o discurso político. A necessidade do discurso político. Sim, discurso político e apropriação... E a legislação também. A legislação também simplifica eu incluiria aí, vou ampliar então a tua pergunta, tá? Se me permite. Por favor. Eu acho que do discurso político, da legislação e do senso comum, né? A apropriação que as pessoas fazem, né? Do conceito. Eu acho que isso, sem dúvida, assim, eu ouvi na semana passada, na FURG, um evento que a Claudinha estava também, houve uma palestra de um português, agora não vou lembrar o nome dele, muito interessante, uma palestra sobre pinturas rupestres no Vale do Coa, e a palestra dele girou em torno de uma discussão sobre educação para o patrimônio e educação ambiental. Eu acho que um pouco disso passa pela educação para o patrimônio, passa muito pela educação para o patrimônio. Me parece que, e aí eu estou só colocando uma impressão mesmo, isso não é fruto de coisas que eu tenho estudado, né? Mas me parece que, em termos escolares, o conceito até se incluiu, por exemplo, né, se incluiu as disciplinas dentro da universidade, se trabalha e se discute a educação patrimonial dentro das escolas, né? Mas ainda essa atividade educativa, ela está imbuída desse mau uso do conceito. Sim. E aí, com isso, o que acontece? As pessoas a apropriação que a criança faz na escola, tu entende? Dentro dessa educação para o patrimônio, é dessa noção, por exemplo, de senso comum de memória, né? E aí isso, essencialista. E aí, com isso, quer dizer, não adiantaria então fazer toda uma formação de educação para o patrimônio se os conceitos continuam sendo conceitos, que é o conceito de senso comum que está lá na cabeça da professora, entendeu? Que vai passar, que está lá na cabeça da professora, que vai passar através das suas ações educativas para a criança, e que depois, mais tarde, essa criança vai ser um gestor, vai ser um político, e vai continuar com essa noção essencialista de memória, né? Então, me parece que um dos caminhos, talvez, não é, da gente acabar com essa noção essencialista, acabar com essa retórica da perda, né, seria via, então, a educação pelo patrimônio, né? Eu acho que talvez, porque pela via da história, pelo trabalho de reflexão teórica que a história tem feito a respeito do conceito, ela não é exitosa. A história é pouco exitosa para chegar e ter, vamos dizer assim, uma difusão realmente popular dos seus produtos, né? A TV tem mais sucesso. A TV tem mais sucesso, né? E mais sucesso. A minissérie da Globo tem muito mais sucesso que nós. A disciplina histórica, aquela que a gente faz na universidade, ela tem pouco sucesso nisso. A gente sabe, né? Se luta contra isso, né? Então, com relação... Então, eu acho que pelo lado da história, não. Quem sabe pelo lado da educação pelo patrimônio, que não é necessariamente uma atividade exclusiva da história, né? Porque... E não só para crianças, né? Não só para crianças, talvez não só para crianças. Mas me parece que nessas atividades da educação patrimônio, essa atualização, entende, conceitual, esse que eu chamei aí desse... uma montanha-russa conceitual, ela tem que ser apropriada, né? Sob o risco da gente, de novo, continuar repetindo o senso comum e a retórica da perda, né? Para as crianças, para o professor, para aquele que frequenta o museu, né? Para aquele que participa das atividades, né? E pior ainda, muitas vezes institucionalmente, as instituições fazendo o discurso da retórica da perda, né? Para o político que, por exemplo, diz uma bobagem, né? E que não é a área dele, que ele não entende, mas que ele, né, reproduz, legisla e cria políticas públicas, né, em cima de equívocos conceituais, né, que a gente muitas vezes é que tem a obrigação, né, cria uma obrigação de ofício, né, de dizer, olha, mas como tudo, a gente tem limites, tem uma limitação.
a força muitas vezes midiática, né, e a força política é muito maior do que a força do trabalho do acadêmico, do cientista. Né? É isso aí. Eu acho. Mais alguma questão, gente? Mas sem dúvida essa coisa da apropriação do conceito já gera tema para pesquisa. Sem dúvida. Essas diferentes apropriações, como é que o político, por exemplo, se apropria desse conceito de memória? Como é que as empresas se apropriam? Muitas vezes, quase sempre os memoriais eles estão dentro do âmbito do marketing, porque é estratégico para a sua imagem. Quer dizer, só isso aí já gera uma quantidade de objetos de estudo. A apropriação desse termo memória. E a gente também, nas atividades de educação que a gente tem dentro das instituições, como é que está sendo apropriado esse conceito? E por isso que no fim a gente tem que pensar o seguinte, quando eu falei assim, a gente tem uma certa obrigação de ofício, porque não é que sejamos donos do conceito, não é isso. Uhum. Mas sem dúvida que há mais tempo a história vem refletindo sobre o conceito. Muito mais do que o marketing. Não é muito mais do que o setor do marketing, muito mais do que o setor aí que vai resolver criar um memorial. Então, por uma questão de... não é de se sentir dono do conceito, mas é de se sentir responsável pelo conceito. É nessa ideia. Claro que isso pode ser visto de outra forma. Vocês estão querendo ser donos da verdade. Não é isso. Mas é se sentir responsável pelo conceito. Afinal, é um conceito que lida essencialmente com o passado. E bom... Por ofício, a história é a responsável pelo passado. Mas acho que é diferente pensar que a história não tem exclusividade sobre isso. Porque isso é verdade. Eu sou da linha que acha que a história é mais, digamos, mais um campo a construir representações sobre o passado. Então nós estamos num campo de disputa com o romance histórico, com o museu histórico, com a televisão, com as suas minisséries, né? Sem dúvida. Quer dizer, são formas de veicular sobre o passado, com o jornalismo, que escreve sobre o passado, mas de algum jeito nós temos, epistemologicamente, como disciplina, a história, ela tem uma certa autoridade. Eu não quero abrir mão disso. E gosto muito, assim como os meus alunos, por exemplo, da museologia, hoje eu vi eles apresentando um trabalho e eles diziam, não, eu conversei com a historiadora lá, e nela dá para confiar, porque ela é historiadora. Eu gosto, assim, quando se reconhece essa autoridade, porque é uma autoridade, não é uma, digamos assim, é uma autoridade construída, do ponto de vista epistemológico, metodológico, etc. Eu também não abro mão. Queremos puxar na barra. Também não abro mão de achar que eu tenho o dever de ofício. O dever de ofício de dizer algo a respeito. Quando você estava falando, eu lembrei, assim, por exemplo, que é bem essa coisa, é o campo de disputa, e que a Ângela falou bem, eu acho que essa coisa de que a gente tem legitimidade para falar, mas se barra em algumas dificuldades, por exemplo, em termos de produção. Muitas das vezes é muito mais interessante e pega mediaticamente o que o Penin escreve do que muitas das vezes alguns de nós, E eu vejo a dificuldade, assim, às vezes a gente quer criar um título, e nós somos, assim, reis do detalhismo. Então a gente primeiro coloca umas palavras, 2 pontos, e um título tem que seguir um regramento que vai dizer, de fato, aquilo que tu vai, eu diria, no próprio título, de forma aprofundada, aquilo que tu vai refletir, Exatamente. Então é uma dificuldade, isso me desbarra, assim, Como criar um título para nossa atividade lá no museu. Atividade disso, 2 pontos, não sei o quê. Vamos chamar alguém do marketing que é melhor. Claro. Não por isso. Escreve quase uma tese no título. Eu só no título. Isso, eu só ser midiático. Chamar povo. Que eu acho que a gente essa coisa do tipo, de formação que a gente tem, Essa coisa de ir além do que simplesmente ser comum.
Nós somos formados para ser complexos, né? Essa que é a verdade. E para expressar a complexidade, né, da história. Então, realmente, simplificar não é conosco. Mas é uma felicidade a gente ver qualquer produção cinematográfica, televisão, estão sempre as pesquisas históricas vêm junto, né? Qualquer uma agora. Tem historiador. Sim, Isso que faz a pesquisa o cenário, pesquisa indumentária. Isso é importante, porque acaba sendo um lugar, um lugar de atuação muito forte, né, do historiador. Não, conquista profissional. É uma conquista. Da área, né? O projeto de implementação da nossa produção Prevê. Sim. Uma área de assessoria. Isso. Bem, acho que, não sei se mais alguém tem alguma questão, mas acho que podemos encerrar, né? O Everton não me acenou ainda, mas acho que pelo clima, né, Everton? Acho que pelo clima estamos nos encaminhando para os finalmente. Então, agradecer a Elizabeth pela sua instigadora fala, pelas questões colocadas por vocês também, que contribuiu para o debate. E passo a palavra para o Everton, convidar para amanhã, Everton? Amanhã. Isso aí, pessoal. Beth, então, obrigado de novo. Muito Eu obrigado. agradeço o convite também. Zita, muito obrigado também.